Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Hebreus, acerca da história que nós estudamos. Então, na semana passada, eu falei sobre Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 a 17. Isso em conexão com Gênesis 27, que fala sobre o pranto de Esaú, em face da realidade de que a bênção não pôde ser revertida para ele, depois de concedida a Jacó por Isaac. E estudamos o texto de Hebreus 12, 16 e 17, e vimos que esse texto faz referência a dois tipos de pessoas que são associados aí à figura de Esaú. Nós falamos sobre o impuro e o profano, e eu expliquei para os irmãos o sentido da palavra impuro, que aparece aqui, a palavra pornos, alguém que é impuro no campo da sexualidade, alguém que é sexualmente imoral. Falamos sobre isso, fizemos outras referências, e falamos também sobre o profano, sobre a palavra bébelos. E expliquei para os irmãos, fiz outras referências aí também, expliquei para os irmãos que a figura de bébelos, o conceito de bébelos, é o conceito conectado ao homem que não pensa de acordo com os padrões celestiais. É o homem que pensa de acordo com os padrões mundanos. O mundo cria certos conceitos, o mundo elabora certas filosofias, e o homem que é bébelos, ele assimila isso. Ele assimila isso e passa a se insurgir contra conceitos que são celestiais e nos foram dados nas Sagradas Escrituras. Então, quando ele vê os conceitos celestiais, quando ele vê os conceitos espirituais, ele despreza. A palavra bébelos foi traduzida em nossas versões como alguém que é profano, ou seja, alguém que não tem consideração pelo que é sagrado. Mas não está falando de coisas sagradas, por exemplo, como um templo ou coisas assim. Claro que isso muitas vezes entra no conceito de bébelos, mas o conceito é muito mais amplo. É a desconsideração por tudo que é santo. É a desconsideração e o desprezo por tudo que é sagrado. Especialmente os conceitos sagrados, como foi o caso de Esaú, que desprezou a sua primogenitura, num contexto patriarcal, que via a primogenitura como algo importante, como algo que lhe daria direito a uma bênção espiritual. Esaú desprezou isso. Então, no conceito de bébelos, nós temos isso. Alguém que despreza o que é sagrado, inclusive conceitos sagrados, definições sagradas, doutrinas sagradas. Tudo aquilo que é santo, ele despreza, ele considera como nada. E ele abraça, ele adota conceitos que são mundanos. E só se ocupa disso, só se preocupa disso, só se preocupa com isso e adota isso para o seu estilo de vida. Eu disse aos irmãos da semana passada que existem grupos dentro das igrejas que têm assimilado algumas ideias que são próprias, que ilustram o conceito de bébelos. Infelizmente, o mundo tem desenvolvido filosofias anti-Deus, conceitos falsos e mentirosos. E esses conceitos falsos e mentirosos, eles vão se insinuando sutilmente na mente das pessoas, inclusive cristãos, e os cristãos acabam se tornando bébelos. Eles acabam rejeitando conceitos bíblicos como se fossem ultrapassados, ou como se tivessem que passar por uma reavaliação, ou como se tivessem que passar por uma reinterpretação. Conceitos bíblicos que devemos nos aproximar deles com uma hermenêutica renovada, com uma hermenêutica diferente e interpretar esses conceitos de maneira que eles se ajustem melhor
à realidade presente e sejam mais digeríveis para os homens modernos. Segundo eu tenho percebido, conceitos mundanos têm se insinuado na mente de grupos cristãos, de irmãos das nossas igrejas, especialmente irmãos pertencentes a 3 grupos. O primeiro deles são as mulheres e moças. As mulheres e moças têm sido bombardeadas por certos conceitos mundanos acerca da mulher, do papel da mulher e da feminilidade, que não são conceitos bíblicos. E eu quero destacar isso hoje e dizer o seguinte: eu não vou ser politicamente correto. Eu não vou ser. Eu vou ser biblicamente correto. No meu conceito, na minha forma de ver, e creio que os pastores devem agir e pensar assim, o politicamente correto deve ficar na lata do lixo. Dentro da lata do lixo e não sair de lá. Nós não temos nada que ver com esse conceito tolo de politicamente correto. Não é o politicamente correto que deve moldar o nosso pensamento e o nosso discurso. O medo de ofender os pensamentos de alguém. Isso seria um ato de covardia dos pastores, dos pregadores da palavra, que tentam tornar o seu discurso bem bonitinho, tentam tornar o seu discurso mais suave para não ferir algumas pessoas, o pensamento de algumas pessoas que pensam contra aquilo que a palavra de Deus diz. São os pastores amorecos, os pastores fofinhos, os pastores azul bebê. Irmãos, a minha consciência não permite que eu haja dessa forma. Então eu quero corrigir alguns pensamentos que têm sido lançados sobre as mulheres e as moças hoje. Quero corrigir esses pensamentos, a fim de que as mulheres e as moças que estão aqui na igreja hoje, e as mulheres e as moças que estão me ouvindo na internet e vão me ouvir depois também, corrijam seus pensamentos e não encarnem o conceito de bébelos que nós temos aprendido. Os conceitos ligados à mulher, presentes na Bíblia, eles foram válidos no século I e são válidos hoje. E qualquer mulher cristã que os rejeite, está abraçando o conceito, está encarnando o conceito de bébelos. Está sendo mundana. Está pensando como o mundo pensa. E está desprezando o que é sagrado. Então quero falar a esse grupo hoje, mulheres e moças. Cuidado, mulheres e moças, porque várias mentiras têm sido criadas por aí e têm sido lançadas por aí afora, pelo mundo afora, e muitas moças e mulheres têm abraçado esses conceitos, rejeitando a palavra de Deus e assim encarnando o conceito de bébelos, que é próprio da pessoa que despreza tudo que é sagrado. O outro grupo com quem eu quero falar são os negros cristãos. Eu quero falar com os negros cristãos, irmãos nossos de cor de pele escura, ou descendentes, ou pessoas que não são necessariamente negras, mas são pessoas morenas, descendentes aí, afrodescendentes. Quero falar com esses irmãos também. Existem conceitos que têm sido passados por aí afora, conceitos mundanos e perigosos. Conceitos falhos, satânicos, diabólicos, que têm por propósito dividir, que tem por propósito criar problemas, que tem por propósito criar barreiras entre os homens. E isso, na nossa igreja isso não tem acontecido, graças a Deus, mas isso tem se insinuado no meio cristão dentro das igrejas. E por causa disso, desconfortos têm sido gerados, divisões têm ocorrido, por causa de conceitos que têm uma capa de justiça, mas que na realidade o objetivo é causar divisões, discórdias e brigas. Então o segundo grupo com quem eu quero falar são os irmãos, os crentes negros. O que eu vou dizer não é algo a que pessoas negras que não sejam cristãs devam se obrigar. Mas o que eu vou dizer aqui é algo que deve ser aplicado na vida dos cristãos, dos negros cristãos. Pessoas que têm sido alvos de conceitos mundanos
e que muitas vezes não percebem o perigo dos pensamentos que estão tentando colocar na sua cabeça como um homem negro, como um homem descendente aí de africanos pertencentes a essas etnias negras. E o terceiro grupo com quem eu quero falar nesta noite são os moços. Os moços, os homens jovens, adolescentes, moços, jovens, homens. Eu quero falar com vocês também. Me parece que é um terceiro grupo que tem sido bombardeado constantemente com a proposta de uma masculinidade de purpurina. Uma masculinidade que não tem nada a ver com masculinidade. Estão tirando da cabeça dos moços, adolescentes e homens jovens o conceito correto de masculinidade. E nós estamos vendo aí homens de purpurina. Homens fracos. Homens feminilizados. Não necessariamente afeminados, mas feminilizados. E isso está errado. E os homens, os moços e adolescentes têm sido bombardeados com essas coisas. E nós temos que corrigir isso à luz da palavra de Deus. Os homens adultos vão dizer, e para mim não tem nada? Tem. Tem sim. Os homens adultos têm silenciado diante dessas coisas. Os homens adultos, os homens mais velhos, ou por medo, ou por quererem ser politicamente corretos, ou por conveniência, ou por covardia, ou porque concordam com essas coisas todas, os homens adultos, crentes, não têm aberto a sua boca para corrigir essas coisas. Não têm se manifestado de modo radical, firme e corajoso diante desses conceitos errados. E o silêncio desses homens adultos tem sido prejudicial. Eles devem abrir a sua boca dentro de casa e dizer, isso não aceitarei nesta casa. Eu sou o líder nesta casa e não aceitarei esses conceitos aqui dentro. Eles devem se levantar na igreja e chamar o jovem e dizer, você não deve agir assim. Isso é errado. A palavra de Deus condena essa postura e eu, como um homem mais adulto, um homem mais velho, é meu dever corrigir você, você não deve agir dessa forma. E nem pensar dessa forma. Então, o que eu vou dizer aqui, nesses exemplos que eu mencionei, ao falar a esses grupos que eu mencionei, atinge a todos que estão aqui hoje. E nós vamos então observar essas coisas. O primeiro grupo que eu mencionei é o grupo das mulheres cristãs. As mulheres cristãs correm o sério risco de se tornarem a encarnação do conceito de bébelos. E é importante que antes que eu aponte o modo como a mulher cristã deve pensar e viver, é importante que os irmãos considerem a realidade de que os conceitos que o mundo tenta colocar na mente de cada um de nós, as mulheres, as moças, os homens, os moços, as pessoas das diversas etnias, os conceitos que o mundo quer plantar no nosso coração, são conceitos que têm uma origem que não é meramente humana. É importante que os irmãos tenham uma cosmovisão, uma visão da realidade que nos cerca, que considere o fato de que a origem dessas coisas não é meramente humana. A causa primária desses conceitos não é uma causa meramente humana. Se os irmãos observarem, lembrarem o texto de Efésios 6, 11, 12, os irmãos aprenderão que a nossa luta contra essas coisas, contra esses conceitos, não é uma luta contra homens, não é uma luta contra seres humanos. Vejam Efésios 6, 11, 12, eu vou ler aqui para vocês. O texto diz assim, notem contra o que estamos lutando. Não estamos lutando contra ideias de filósofos ateus. Filósofos ateus são apenas instrumentos que propõem essas coisas. A origem dessas coisas, das doutrinas falsas, dos ensinos falsos, dos conceitos falsos, das ideias falsas, a origem disso tudo não são esses homens.
A origem, a causa primária dessas coisas é espiritual. Veja o que diz o texto de Efésios 6, 11 e 12. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como o diabo arma suas ciladas? Muitas vezes através de pensamentos errados, que ele tenta engendrar, que ele tenta impingir no coração dos homens. Veja a sequência. Porque a nossa luta, a luta dos crentes, não é contra carne e sangue. O que nós temos aqui é uma expressão que se refere a seres humanos. Carne e sangue são seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos. Nós não estamos nos levantando contra inimigos meramente humanos. A nossa luta é contra alguém ou contra seres muito mais poderosos, que são os autores desses conceitos. O texto prossegue e diz: e sim contra principados e potestades. São autoridades malignas no campo espiritual. São poderes malignos no campo espiritual. São demônios, são espíritos perversos, diz o texto. O texto prossegue: nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo está em trevas. A palavra tenebroso significa isso. O mundo está em trevas. Todo cristão percebe isso. Nós sabemos disso. Nós andamos aí fora e percebemos o mundo em trevas, na escuridão, na mais profunda escuridão. E é assustador como nos últimos anos essa escuridão tem se tornado mais e mais densa. Nós estamos assustados com o que temos visto e ouvido. Nós estamos cansados de ouvir tantas atrocidades. A nossa mente não está suportando mais. Nós ouvimos tantos absurdos e escutamos tantos relatos e tantas histórias, tantos testemunhos de coisas abomináveis sendo abraçadas com naturalidade, que isso nos assusta e nos cansa. Nós dizemos: Senhor, venha o teu reino. Nós não suportamos mais isso. O mundo está chegando num grau de escuridão, de trevas, num abismo tão profundo, que eu não consigo mais viver aqui. Eu digo sempre para minha esposa: Simone, eu estou na época e no planeta errado. Não é possível. Eu estou na época e no planeta errado. E outros irmãos têm compartilhado isso comigo. Eu tenho visitado os irmãos da igreja com bastante frequência, e os irmãos têm compartilhado isso comigo. Pastor, nós não suportamos mais o que temos visto. O que está acontecendo com esse mundo? É um mundo tenebroso. E nesse mundo de trevas, nós temos aí a atuação de principados e potestades, dominadores deste mundo. Eles dominam este mundo. É a hora deles. É a hora e o poder das trevas. Eles estão dominando este mundo com seus pensamentos, seus conceitos e tudo mais. E o texto prossegue: contra as forças espirituais do mal. Irmãos, a maldade desses seres é inimaginável. E o que eles tentam colocar na mente das pessoas são conceitos destruidores, devastadores, que vão acabar com a família, que vão destruir a juventude, que vão matar pessoas. São conceitos cruéis, são conceitos assassinos, são conceitos devastadores, porque a fonte desses conceitos são as forças espirituais do mal. E estamos falando aqui do mal completo, absoluto, supremo. Não são atozinhos de maldade, não. São os dominadores deste mundo de trevas, são as forças espirituais malignas, com M maiúsculo. Não há limites para a maldade dessas forças. E o texto prossegue que habitam nas regiões celestes. É contra isso que estamos lutando. Essas são as fontes. Eles têm seus agentes humanos, eles têm aí os seus embaixadores humanos, que propõem essas coisas, e vemos esses homens anunciando essas coisas nos diversos movimentos que há por aí afora. Nós vemos tudo isso aí, mas a fonte é esta que lemos agora. Os dominadores deste mundo tenebroso, os principados e potestades, as forças espirituais do mal, são a fonte dessas mentiras todas. Nós estamos em perigo. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Mas estamos assustados com o avanço disso. Não é momento de meias palavras. Não é momento dos pastores serem politicamente corretos, como querem que nós sejamos, pronunciando discursos conciliadores, do tipo: veja bem, não é bem assim, isso no passado era muito radical, hoje nós entendemos melhor, a hermenêutica tem que mudar, temos que interpretar os textos de outra forma para se ajustar melhor à realidade, à mentalidade moderna. Não, o pastor amoreco que eu mencionei. Não podemos ser assim.
assim como as forças espirituais do mal têm enunciado conceitos, ideias, filosofias radicalmente malignas, é momento agora dos púlpitos brasileiros, dos pastores, dos homens chamados por Deus, pronunciarem o que a Bíblia diz com toda força e coragem. Esse é o momento. Nós temos que brilhar mais quanto mais as trevas são escuras. Por isso é importante que os irmãos acolham os conceitos que eu quero passar aqui com base na palavra de Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7 e 8, diz algo mais sobre isso. O texto diz assim, com efeito, segundo aos Tessalonicenses 2, 7 e 8, o texto diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Vejam essa expressão. Ele vai falar aqui sobre o homem de iniquidade que vai surgir um dia. As pessoas entendem mais, usam mais o termo anticristo, que é um personagem escatológico que vai se manifestar num dado momento da história, segundo a escatologia bíblica. O texto aqui diz que esse homem vai surgir sim um dia, mas o texto diz também que o mistério da iniquidade já opera. A palavra mistério, que é usada pelo apóstolo Paulo diversas vezes, é um conceito que diz respeito a algo que estava escondido, mas agora não está mais. Algo que estava ali reservado sem ninguém notar muito, mas agora saiu da escuridão e agora se manifestou. Então o que nós temos aqui, quando o texto fala o mistério da iniquidade já opera, isso significa que existe uma ação maligna que desde os tempos do apóstolo Paulo tem se manifestado e tem operado, tem atuado. E é um mistério, é uma força iníqua que vai caracterizar inclusive o ministério ou a atuação do anticristo no futuro. Mas essa atuação já existe agora. E está trabalhando agora. Desde os tempos do apóstolo Paulo até hoje. Há o mistério da iniquidade que se manifestou já naqueles tempos e tem crescido aí na sua atuação e está atuando agora. É contra isso que nós lutamos. É esse mistério da iniquidade. É essa força iníqua. É esse conjunto de doutrinas falsas, de ideias mentirosas, que tem sido colocada na mente das pessoas. É tudo isso que tem a sua fonte nessa força que caracterizará o anticristo no futuro. Nesses poderes que darão força ao anticristo no futuro, mas que já estão em funcionamento hoje. É interessante também notar uma expressão que aparece em Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Esse texto de Apocalipse 20, versículos 1 a 3, fala do reino milenar de Cristo. Há posições diferentes, dizendo que o reino milenar de Cristo está acontecendo agora, e há uma posição que diz que o reino milenar de Cristo vai ser inaugurado quando ele voltar. O reino milenar de Cristo é um reino terreno, em que Cristo reinará numa Jerusalém restaurada. Essa é a posição milenarista. Existe a posição amilenista, que diz que o reino já foi inaugurado e nós já estamos no milênio agora. Eu tenho dificuldades de entender um milênio com a Cracolândia funcionando e outras coisas. Então eu creio num milênio literal que vai se manifestar um dia. Mas não é essa questão que eu quero destacar aqui. Não quero discutir esses assuntos aqui. Eu quero apontar para uma expressão que aparece nesse texto. O texto diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Vejam a expressão que vem agora. Para que não mais enganasse as nações. Qual é o trabalho do diabo? De acordo com esse texto. Do que ele se ocupa o tempo todo. Nós aprendemos aqui. O diabo, o seu trabalho, o trabalho destacado nesse texto, é enganar as nações. Ele engana os governantes das nações. Ele engana as autoridades, os reis, governadores, presidentes, juízes das nações. Ele engana os homens, os cidadãos das diversas nações. Ele engana. Ele mente e ele coloca suas ideias na mente das pessoas. É contra isso que estamos lutando. Será que Satanás tem enganado o Brasil? O que vocês acham?
eu tenho a leve impressão de que sim. É nítido isso, na verdade. Estou brincando com vocês, mas isso é nítido. Satanás tem enganado o nosso povo. Satanás tem usado movimentos, filosofias, conceitos, ele tem usado instituições, universidades, igrejas, falsos mestres. Ele tem usado tudo isso para enganar a nossa nação. E tem usado tudo isso para enganar diversas nações. E ele está atuando intensamente na realização desse trabalho, de enganar as nações. Por isso, queridos, as coisas que eu quero dizer aqui são coisas que visam a correção dos irmãos, do pensamento dos irmãos, para que os irmãos, diante do mundo que nos cerca, não sejam bébelos. Não sejam bebelói, como eu falei, o plural de bébelos. Não sejam bebelói. Não pensem como o mundo pensa. Abracem a corrente de pensamento celestial. Abracem isso. E não se deixem levar por esses conceitos. Primeiro grupo com que eu quero falar são as mulheres cristãs. Existe, isso foi plantado, tem sido plantado nas mulheres cristãs já há bastante tempo. Existe uma indisposição para a submissão. As mulheres cristãs, muitas mulheres cristãs, não podem sequer ouvir essa palavra. Porque imediatamente elas ficam irritadas quando ouvem a palavra submissão. Submissão ao marido, submissão ao pai. Elas ficam revoltadas só de ouvir isso e dizem, isso é machismo. É um inconformismo feminino que suspira aí os ares do feminismo ateu, que há décadas vem plantando sementes aí no coração das mulheres. As mulheres cristãs, muitas delas, sequer sonham com a ideia de obedecer o marido. Foi isso que eu falei. Obedecer o marido. Eu falei isso. Sabiam que isso existe na Bíblia? Obedecer o marido. Foi isso que eu falei. Porque é isso que a palavra de Deus diz. E mulheres cristãs levantam imediatamente os punhos quando nós enunciamos esses conceitos. Se você não é cristã, eu não vou estranhar a sua reação. Se você não é crente, eu não vou estranhar o seu modo de pensar. Porque, é claro, você pertence a um outro sistema, o sistema das trevas. Mas eu vou me assustar quando eu vejo uma mulher cristã com essa reação. Porque a mulher cristã que tem essa reação, ela encarna o conceito de bébelos. Ela não pensa de acordo com os padrões celestiais. Ela pensa de acordo com os padrões do mundo. E isso tem crescido a tal ponto, é assustador, isso tem crescido a tal ponto que muitas moças, mulheres cristãs, negligenciam seus lares, dizendo, eu sou independente, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu faço o que bem entendo. Negligenciam o seu esposo e seus filhos. Algumas, têm ouvido falar de várias, que têm abandonado seus lares. Abandonado seus lares. E vão sair com as amigas, passear no shopping. O marido ali dizendo, mas você tem aqui filhos e os deveres aqui todos. Eu tenho a minha vida, você não me controla, você não manda em mim. Eu aprendi nas mídias por aí afora, nos meios de comunicação, como é a mulher independente e feliz. Então é esse o conceito que eu vou encarnar. E tem chegado a esse ponto terrível. Eu faço o que eu bem entendo, ninguém manda em mim, você é meu marido, você não é meu dono. E eu faço então o que eu quiser. Tem desenvolvido essas ideias. Sei de casos tristes, de lares que se desfizeram, de casamentos que eram bons, sólidos. E quando a mulher acolheu esse pensamento, ou esses pensamentos, esses lares foram destruídos, devastados, e acabaram. O casamento acabou.
Como é a mulher cristã? O que a Bíblia fala da mulher cristã? Eu vou apontar para os irmãos aqui alguns conceitos, alguns textos sobre a mulher cristã. Vou compartilhar isso com vocês. Alguns desses textos são bem conhecidos, os irmãos e as irmãs conhecem. E quero destacar o seguinte: as moças e senhoras que não concordam com esses textos, ou que dão de ombros para esses textos e vivem de forma contrária a esses textos, quero destacar o seguinte: vocês, moças, mulheres cristãs, estão encarnando o conceito de bébelos. Vocês estão desprezando a palavra de Deus e estão abraçando, em alguma medida, o feminismo ateu, que tem sido plantado no coração das mulheres e moças, e por causa disso tem destruído casamentos, tem destruído lares, tem destruído vidas. Como é a mulher cristã? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos em Provérbios 31 um conceito muito importante. É importante destacar esse conceito de Provérbios 31. É uma característica dominante de uma mulher temente a Deus, que nós vemos em Provérbios 31. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, da mulher de Deus. E há vários elementos aqui que a caracterizam. Mas existe um elemento que a caracteriza, que se destaca no texto, que é dominante. É o elemento que mais aparece no texto, que mais brilha no texto que está diante de nós aqui. Provérbios 31. Vejam a partir do versículo 10. Vejam qual é o conceito que domina aqui. Eu devo adiantar que o conceito dominante aqui nesse texto, a partir do versículo 10, é que a mulher temente a Deus, ela trabalha. Ela trabalha. Mas notem, ela trabalha para o bem da casa. Ela não trabalha dizendo, eu vou trabalhar, vou ter meu próprio dinheiro e vou ter minha independência. Não é isso. Esse é o conceito daqueles que encarnam aí a ideia de bébelos. Eu vou trabalhar, vou ter o meu dinheiro, não vou depender de ninguém, vou fazer o que eu bem entendo com o meu dinheiro. Não é isso. Essa mulher trabalha. Mas ela trabalha como uma serva da casa, da família. É por isso que ela trabalha. É claro que ela pode usar o seu dinheiro para as coisas dela também, é claro. Mas o seu alvo principal no trabalho é servir a sua casa. É fazer com que a sua casa seja suprida. É fazer com que os seus filhos e seu marido sejam mais felizes e seguros dentro daquela casa. Vejam o que diz o texto, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Espero que os moços solteiros aqui achem logo. Veja, o seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Notem, por que não haverá falta de ganho na casa desse homem, do marido dessa mulher virtuosa? O texto vai explicar. Vejam, ela lhe faz bem ao marido, e não mal, todos os dias da sua vida. Ele se sente bem com ela. Ela não é rixosa, ela não é briguenta, ela não é uma megera. Não. Ela é serena. O marido dela se sente bem ao lado dela. O coração dele descansa ao lado dela. Assim é a mulher virtuosa. Prossigamos. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Vejam como ela trabalha e consegue ajuntar ali recursos para o bem da sua casa. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, sempre pensando na sua família. Vejam, a casa dessa mulher é limpa, não é um chiqueiro. Não, ela trabalha, ela não fica no Netflix o dia inteiro. Não fica passeando por aí, ociosa, sem fazer nada. Não. Ela trabalha intensamente pelo bem da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. O texto prossegue. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela trabalha até a noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca.
Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela é costureira. Ela é a costureira da sua casa. É assim a mulher virtuosa. Ela trabalha em sua casa fazendo roupas, cobertores. Ela trabalha até altas horas. À noite a luz se acende, porque ela está trabalhando ali pela sua casa. Para que a sua casa tenha mantimento, para que a sua casa tenha roupas, para que a sua casa tenha cobertores, para que seus filhos sejam vestidos. Ela trabalha, ela se envolve nisso. O texto diz na sequência: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão em suas obras. Há várias características da mulher virtuosa aqui, mas a dominante é essa: ela trabalha com as próprias mãos pelo bem da sua casa. Ela trabalha arduamente para que a sua casa funcione bem e tenha suprimento. Por aí afora, quando o feminismo surgiu, nos primeiros escritos que começaram a se proliferar nos Estados Unidos, disseram o seguinte, afirmaram o seguinte: olha, a mulher é a primeira pessoa que é oprimida no sistema que nós vivemos. Ela é uma prisioneira da sua casa, uma escrava, oprimida ali, tendo que trabalhar ali na sua casa. Então ela precisa se libertar disso. Ela tem que sacudir esse jugo dos seus ombros. Porque ela é isso, ela é uma escrava dentro de casa, sendo oprimida por esse sistema que existe aí, que foi implantado aí, e que a faz sofrer tanto. É o oposto. Dizem que Provérbios 31, se apresentado a essas pessoas, é algo mau, algo indesejável. E muitas mulheres cristãs acolheram esse conceito de trabalhar no lar, de trabalhar pelo lar, de se dedicar aos filhos, ao marido. Isso tudo tem sido ridicularizado, negligenciado, atacado, e muitas moças e mulheres cristãs têm abraçado esses conceitos, têm desprezado o que é sagrado e adotado conceitos mundanos, entrando no eixo de pensamento de Satanás, do mundo, das feministas ateístas. Existe um outro traço da mulher cristã que as mulheres crentes aqui devem acolher. Além do trabalho pelo bem da casa, a dedicação ao trabalho pelo bem da casa, existe também a submissão humilde ao marido. Eu sei que isso causa rancor, mas eu vou dizer isso até a morte. As mulheres têm que ser submissas ao marido. É isso. As mulheres têm que obedecer o seu marido. Deus os colocou como chefes do lar, como chefes da casa. E se as mulheres não obedecerem os seus maridos, o que vai acontecer é o colapso e a infelicidade no casamento. O casamento sofrerá terríveis rachaduras e vai desabar. Infelicidade, tristeza, insatisfação, tudo isso vai marcar o lar. Quando a mulher é submissa ao marido e o marido ama a sua esposa, então o lar está em harmonia e existe felicidade e segurança ali. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 3, é uma linguagem que deixaria as feministas doentes, internadas na UTI, passando mal,
tendo que tomar Rivotril. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Vejam que diz: este é o conceito santo, este é o conceito celeste, esse é o conceito divino. Mulheres e moças, chutem na lata do lixo tudo que é contra isso. Chutem agora, hoje, joguem no lixo qualquer ideia que não se harmonize com isso. Não tenham medo. Obedeçam a palavra de Deus, ela ensina isso e vocês devem acolher isso, se são cristãs. Veja o que diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O texto está dizendo aqui que a mulher deve ser submissa ao marido até no caso dele não ser crente. Vocês acham isso fácil? Mas Pedro escreveu às mulheres, tendo em vista mulheres casadas com incrédulos, e dizendo: olha, sejam submissas a eles, porque essa é uma forma de evangelismo. Se vocês forem submissas a eles, além de vocês cumprirem o que a palavra de Deus diz, vocês estarão pregando sem palavras para eles. Será um sermão silencioso, será um sermão tácito, será um sermão dramatizado. Eles verão o procedimento de vocês e então serão atraídos para o evangelho. Notem, ele não está falando de serem submissas a maridos bonzinhos, a maridos santos, a maridos exemplares, não. Ele está falando sobre serem submissas a maridos incrédulos. Vejam a sequência: eles sejam ganhos pelo procedimento bom de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, cheio de reverência. É a postura da mulher que respeita o marido. Vejam agora o versículo 6. Vejam o que diz: como fazia Sara, esposa de Abraão, já estudamos a vida dela, que obedeceu a Abraão. Vejam o verbo: Sara obedeceu a Abraão. Vejam a sequência: chamando-lhe Senhor. Meu Deus, já imaginaram isso? Chamando-lhe, como se ela fosse uma escrava. Ela não era uma escrava. Ela sabia que não era uma escrava. Mas ela tinha uma postura de respeito tão grande, que ela se referia ao seu marido dizendo: ele é o meu Senhor. Ela sabia que não era escrava dele, sabia quem era a escrava. Ela tinha uma escrava, Agar. Ela cuidava ali da sua casa, tinha ali voz naquela casa, nós sabemos, nós aprendemos a história dela. Mas a postura dela era uma postura humilde ali. Ela chamava, ela se referia ao seu marido como seu Senhor. Isso é palavra de Deus. Não gostei, lamento, só tem essa. Esse é o conceito santo. Esse é o conceito espiritual. Esse é o conceito celeste. Claro, talvez as mulheres aqui não devam chamar seu marido de Senhor. Eu não me sentiria muito à vontade se a minha esposa me chamasse de Senhor. Mas a postura da minha esposa em relação a mim, no trato dela comigo, tem que ser essa. Me considerando Senhor da casa, Senhor da família, chefe da casa, chefe da família, Senhor dela, Senhor dos filhos, Senhor das filhas. Essa deve ser a postura. Você, mulher, deve olhar para o seu marido e considerá-lo seu Senhor. É isso. Pastor, isso é muito atrasado. Esse texto tem 2000 anos. Esse texto é tão atual quanto o jornal de hoje cedo. Você, mulher cristã, deve chutar, mais uma vez eu vou repetir isso, chute na lata do lixo qualquer conceito que vá contra isso e considere o seu marido o seu Senhor. Não importa se ele é crente ou incrédulo, não importa se ele é santo ou não é, não importa se ele é perfeito ou não, nada disso importa. Importa o fato de que ele é seu marido e você deve considerá-lo seu Senhor e ser submissa a ele. O texto diz: chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Esse será o resultado dessa postura. Haverá serenidade dentro do lar. E falando em serenidade, existe mais um traço da mulher cristã, um traço que tem desaparecido. Esse traço aparece nos versículos 3 e 4 do texto que está diante de nós. Primeiro traço
da mulher cristã é o trabalho pelo bem da casa. Esse é o primeiro traço. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Não vai ficar dormindo o dia todo, não será preguiçosa, não ficará na Netflix o tempo todo, nas redes sociais o tempo todo, não. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Se trabalhar, não vai trabalhar para si mesma, dizendo eu quero ter independência e meu dinheiro para fazer o que eu quiser. Não. Fazer minhas viagens, meus passeios, comprar minhas bolsas. Não. Ela vai trabalhar pelo bem da casa. Esse é o primeiro traço. Segundo traço, a submissão humilde ao seu marido. É assim que tem que ser a mulher cristã. Terceiro traço, ela tem que ser serena. Serenidade. Ela não pode ser briguenta, emburrada e de cara feia. Ela não pode ser assim. Ela tem que se vestir com as roupas da mansidão e da serenidade. Vejam o que diz o texto, palavra de Deus, em 1 de Pedro 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. É com isso que as mulheres devem se preocupar. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É com isso que as mulheres devem se vestir. Com o traje interior de um espírito manso e tranquilo. Elas podem usar adereços bonitos, roupas bonitas? Podem. Mas esse não é o foco da vida delas. Elas não vão se preocupar somente com isso, com roupas bonitas, com bijuterias e joias. Elas não vão ter nisso o centro das suas atenções. Não vão ficar preocupados o tempo todo com essas coisas, mas vão se preocupar em investir a roupa santa de um coração manso e tranquilo. É assim que elas serão em suas casas, em seus relacionamentos, na igreja. Essa é a mulher crente, essa é a mulher cristã. As mulheres briguentas, que vêm ralhando, ásperas, duras, palavras ferinas, mulheres assim, são mulheres que adotaram o conceito que nós aprendemos aí de bébelos. Pensam como o mundo. Os irmãos já viram a delicadeza das feministas na televisão? Já viram o espírito manso e tranquilo dessas mulheres? Já viram isso? Já perceberam as manifestações delas? Como aquilo mostra espírito manso e tranquilo? São piores do que animais. São piores do que animais, do que seres irracionais. É isso que nós vemos. E essas mulheres querem que vocês sejam assim, em alguma medida. Em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos. Que vocês sejam agressivas. E ataquem, e se levantem, e joguem na cara das pessoas o que querem dizer. O texto diz, não. A mulher cristã não é assim. Ela se veste de um espírito manso e tranquilo. E isso é de grande valor diante de Deus. Diante dessas mulheres não é ridículo. Mas diante de Deus é de grande valor. E é isso que importa para nós. O fato de ser de grande valor diante de Deus. Nós somos crentes. Nós não queremos agradar homens lá de fora, mulheres lá de fora. Queremos agradar a Deus. Há um outro conceito da mulher cristã que você deve encarnar sendo crente. E esse conceito está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Esse outro conceito é a realização de boas obras. Mulheres cristãs devem se preocupar com boas obras, fazer o bem, socorrer os necessitados, visitar os enfermos, aconselhar as pessoas que precisam, amparar aqueles que precisam de orientação, ajuda, conforto e apoio. Elas precisam realizar boas obras. Assim é a mulher cristã. Ela se envolve com isso. Ela faz disso o seu alvo. Vejam o que diz o texto em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Esse é o quarto traço da mulher cristã. Elas têm que se preocupar com isso. Realizar boas obras.
fazer o bem àqueles que precisam, olhar para a igreja e dizer: quem são as pessoas que estão precisando da minha ajuda? Quem são as pessoas que precisam da minha visita? Quem são os enfermos que precisam das minhas orações, da minha companhia, do meu amparo? Eu vou fazer algo para levar para essa pessoa que precisa. Eu vou fazer algo com as minhas próprias mãos para trazer algum alívio àquela pessoa que está doente. Elas vão se preocupar com essas coisas. Elas vão se ocupar com boas obras. São as mulheres cristãs. Elas aprenderam da palavra de Deus e não do mundo aí fora. Assim é a mulher crente. É assim que você, mulher crente, tem que ser. Outro traço está presente nos versículos 11 a 15. A mulher cristã respeita os limites que lhe são impostos na igreja. Há limites para a mulher cristã na igreja. E ela respeita isso. Ela não vê problemas nisso. Vejam o que diz o texto aí que estamos lendo, nos versículos 11 em diante. Diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão, falando aqui da mulher na igreja. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O texto está dizendo aqui que a mulher não pode exercer posição de autoridade na igreja. Nós não temos fundamento bíblico para a mulher ser uma pastora, por exemplo. As mulheres cristãs que se colocam na posição de pastoras, elas, na verdade, são pessoas que estão encarnando o conceito de bébelos. Elas estão desprezando o ensino bíblico e acolhendo conceitos feministas e tentando santificar os conceitos feministas, dizendo que o Senhor tem me usado. Mentira, mentira. O Senhor não age contra a sua palavra. A palavra de Deus mostra que a mulher não pode exercer posição de autoridade na igreja. Por quê? Por razões culturais? Não. O texto diz que há razões teológicas para isso. A primeira razão é a ordem da criação, diz Paulo. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E o segundo fundamento é a doutrina da queda. O homem não foi iludido, a mulher sim. Por causa disso, por causa desses dois fundamentos teológicos imutáveis, a mulher não deve exercer posição de autoridade na igreja. Isso é machismo, chame do que quiser. É a palavra de Deus falando. Eu não posso me insurgir contra ela. Pense o que você quiser. Você acha que é machismo? É mais um rotulinho que o mundo inventou lá fora para atacar a palavra de Deus. Você não deve acolher isso. Não acolha esses rotulinhos que inventaram. Não acolha essas coisas. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. A palavra de Deus é clara. E se você, mulher, quer ser pastora e diz eu sou pastora, você está acolhendo um conceito mundano e tentando santificar esse conceito. E isso é errado. Mas eu tenho sinceridade, eu tenho vontade de trabalhar. Há muitas formas de você trabalhar. Essa não é uma delas. A Bíblia se insurge contra isso. A mulher cristã tem esses traços. Trabalha pelo bem da casa. É submissa humildemente ao marido. É marcada por serenidade nos seus relacionamentos. Realiza boas obras e respeita os limites que lhe são impostos na igreja. E existe mais um traço da mulher cristã. Está presente em Tito, capítulo 2. Só virar as páginas da Bíblia. Mais um pouquinho, você chega em Tito 2, é o último traço que eu quero destacar da mulher cristã. Tito 2, 3 a 5. Diz assim, Tito 2, 3 a 5. Quanto às mulheres mais velhas, aqui a palavra idosas, não é necessariamente idosas, mas mulheres mais velhas. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E vejam o que vem agora, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Qual é o último traço da mulher cristã? Ela ministra um ensino exemplar. Ela ensina as mais novas. Ela é uma mestra na igreja. Ela é uma mestra na igreja das mulheres mais jovens. Ela ensina as mulheres mais jovens. Essa é a mulher cristã. O que ela ensina às mulheres mais jovens? Ela ensina as mulheres mais jovens a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas ao marido. E tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada. Você é uma mulher cristã? Se você é uma mulher cristã, você deve pensar desse jeito. É desse jeito que você tem que pensar. Não o oposto disso.
E se existe algo nesses textos de que você discorda, ou se existe algo nesses textos que você não pratica, você encarna o conceito de bébelos. Você pensa como o mundo. Você despreza o ensino celestial. Qual é o resultado disso? Qual será o resultado disso? O texto que nós aprendemos de Hebreus 12, falando sobre Esaú, o texto diz que o cristão que é pornos e bébelos, ele poderá colher consequências irremediáveis dessa postura. Se você, mulher crente, não viver assim, desprezar esses conceitos que eu mencionei, não perfazer essas características em sua vida, no seu modo de pensar e de viver, você poderá sofrer consequências na sua vida, no seu casamento, na sua família e na sua igreja. Consequências irreversíveis. E poderá chorar, buscando remédio para essas consequências, e não encontrar. E é o que tem acontecido com muitas mulheres. Não vivem nada disso. E, consequentemente, construíram lares, casamentos horríveis. São infelizes, terrivelmente infelizes. E essas consequências chegaram a um ponto que não podem ser remediadas mais. Então não vivam assim. Não se importem com o que o mundo diz. Nós não temos nada que ver com o mundo. O mundo jaz no maligno. E o mundo tem o seu pensamento moldado por Satanás, conforme aprendemos há pouco nos textos que lemos. Não dê crédito a essas coisas. Não abrace essas coisas. Rejeite tudo isso. Despreze tudo isso. Essas coisas não têm nada que ver conosco. O segundo grupo com quem eu quero falar são os negros cristãos. Hoje em dia nós temos que dizer o óbvio. Nossa geração, para nossa geração, nós temos que explicar que menino é menino e menina é menina. Nós temos que explicar isso para a nossa geração. Doutores se reúnem em congressos para discutir esse assunto. Se menino é menina, é menino e menina é menina. Isso é um hospício. Só num hospício um congresso desse deveria acontecer. Dentro em breve vão se reunir para discutir se a água é molhada, se a grama é verde. São obviedades que nos cansam. Nós estamos prontos e dispostos para explicar conceitos mais complexos para as pessoas. Nós nos dispomos a isso. Mas termos que parar para explicar que menino é menino, que menina é menina. Termos que parar para explicar isso para alguém, isso nos deixa exaustos. E estamos vivendo numa época em que temos que explicar obviedades para as pessoas. Coisas que as crianças sabem. Coisas que menininhos de 3, 4 anos sabem. Nós temos que explicar para doutores. Para pessoas maduras e formadas intelectualmente. É assustador. Temos que fazer isso. Então o que eu vou dizer aqui, muitas coisas são óbvias. E a primeira coisa óbvia que eu quero dizer é que não existe nada mais execrável do que o racismo. Nada. O racismo é algo absolutamente repugnante, absolutamente satânico, diabólico, e não pode encontrar espaço nem de 1 centímetro sequer dentro da nossa mente e dentro das nossas igrejas. Nenhuma forma de racismo, nenhuma forma. Nem de brancos contra negros, nem de negros contra brancos, nem de brancos, nem de gentios contra judeus, e nem de pessoas do lado ocidental da Europa contra as pessoas do lado oriental da Europa. Enfim, contra índios, contra ciganos, contra qualquer outra raça,
Qualquer forma de racismo deve ser rejeitada. Por quê? O racismo, quando levado às últimas consequências, ele provoca violências assustadoras, atos de violência assustadores. Quando nós olhamos a história das atrocidades das guerras, das grandes guerras mundiais que nós estudamos hoje, a nossa geração não viu essas guerras, mas ouvimos muito falar delas, foram os maiores conflitos da história da humanidade, nós percebemos que muito das mortandades e as crueldades todas perpetradas por aqueles povos do passado, por aquelas pessoas do passado, foram motivadas pelo racismo. A Europa, na época da guerra, tinha 11 milhões de judeus, quando começou a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, mais da metade tinha sido massacrada. 6 milhões foram massacrados, por causa do racismo pregado pelo nazismo alemão. É assustador isso. E quando nós estudamos essas coisas, eu leio muito sobre as guerras. Os irmãos sabem que eu tenho uma veia bélica. Eu gosto de armas, gosto de atirar nas pessoas. Eu gosto eu gosto dessas coisas, né? Desde pequeno eu fazia minhas armas de madeira e brincava, lutava com as árvores, atacava as árvores, né? E lutava espadas com as árvores. Era assim, eu gosto dessas coisas. Meu irmão me deu de presente de aniversário um tanque de guerra em miniatura. Falou, isso aqui é para você, adorei o tanque de guerra. O namorado da Sofia, o Pedrinho, me deu uma garrucha. Não de verdade, né? Mas uma garrucha do século XVII de presente. Eu adorei a garrucha. Eu não trouxe a garrucha, mas eu adoraria ter a garrucha aqui, viu, Pedrinho? Aqui do lado, aqui. Adorei o presente, eu gosto dessas coisas. Então, por isso eu leio muito sobre as guerras. Eu gosto de estudar as guerras. E às vezes eu fico perplexo com as descrições que eu vejo das atrocidades que foram praticadas nas guerras. Como o ser humano pode chegar a esse ponto? E quando nós seguimos o fio dessa crueldade até o seu início, nós descobrimos que na raiz disso tudo estava o racismo. O racismo sendo responsável pela morte de milhões de pessoas. Eu encontrei uma informação num livro chamado De Volta do Inferno. É o nome do livro. É de um autor que eu gosto muito, que eu já mencionei aqui, eu mencionei outro livro dele aqui outra vez. O nome dele é Ian Kershaw. Ian Kershaw, ele diz o seguinte, ele fala que os nazistas consideravam não só os judeus como raças inferiores. Eles consideravam outras raças inferiores também, entre elas os povos eslavos. Por causa disso, quando eles entraram na Ucrânia em 1941, eles começaram a matar ucranianos não judeus. O que eles faziam, irmãos, era de uma brutalidade que não dá para acreditar. A brutalidade desses homens contra os ucranianos não judeus, crendo que era uma raça inferior. Os eslavos eram uma raça inferior na cabeça deles, dos alemães. E o alvo deles, diz aqui Ian Kershaw, ele diz que o alvo dos alemães racistas era uma limpeza racial que envolveria todo o leste europeu. Isso significava o assassinato de 31 milhões de pessoas. 31 milhões de pessoas. Causa disso. Qual a causa desses assassinatos, desse genocídio terrível? O racismo. Não existe nada mais execrável do que o racismo. Repugnante. Nós não podemos dar espaço a isso. É algo diabólico, satânico, cruel. Não pode haver espaço nem para a sombra de racismo na mente dos cristãos. Porém, existem estratégias mundanas que estão usando um discurso antirracista, que é um discurso bom. Qualquer discurso antirracista é bom. Mas estão usando um discurso antirracista para promover divisões, rancores e críticas. E se nós não formos prudentes, acontecendo essas divisões, rancores e críticas dentro da igreja, isso poderá
fazer com que muitos desconfortos, inimizades, separações surjam no meio do povo de Deus. É muito sutil isso. Pessoas usando discursos antirracistas, que lindo! Mas usando esses discursos para promover divisões, para promover ódio, rancores, desconfortos, críticas. E isso entra para a igreja. E isso pode fazer com que os irmãos comecem a se dividir, comecem a criar antipatias uns contra os outros. Nós temos que ser muito cautelosos com isso. E existem formas como isso tem acontecido, como o mundo tem agido nesse campo. O mundo tem agido da seguinte forma: o mundo tem estimulado a antipatia dos negros contra os brancos. O mundo tem feito isso. E muitos irmãos crentes negros têm acolhido, têm se deixado levar por essas coisas. Graças a Deus, nem todos os crentes têm acolhido isso. Muitos crentes perceberam a estratégia, observaram isso e perceberam que era perigoso e não entraram nesse jogo. Mas há cristãos, eu tenho visto cristãos, no meio evangélico aí, pessoas do meio evangélico, adotando essa postura de antipatia contra os brancos. Isso se expressa em acusações constantes e muitas vezes injustas de racismo ou de trato diferenciado. Então, muitos irmãos negros se experimentam algum tipo de tratamento que consideram ruim, mal, atribuem isso ao racismo. Se há qualquer conflito, se são admoestados por alguém, se o pastor admoesta, eu fui admoestado porque eu sou negro. Se algum irmão tem algum conflito com essa pessoa, ele me tratou assim, ele teve esse conflito comigo porque eu sou negro. E isso é injusto. Estamos numa época em que qualquer palavrinha, qualquer conflito, qualquer situação que cause desconforto a uma pessoa de pele escura, ela imediatamente pensa: é assim porque eu sou negro. E essa postura tem sido estimulada pelo mundo aí fora. E isso é errado, isso é injusto, isso é mentiroso. Eu fiquei perplexo diante disso. Eu soube de uma empresa de alimentos que deu ordens para uma moça negra colocar uma touca para manusear os alimentos. E ela disse o seguinte: vocês estão mandando eu colocar essa touca porque meu cabelo é um cabelo crespo e vocês são racistas. Vocês querem que eu esconda o meu cabelo porque vocês são racistas. Disseram: não, veja ao seu redor, olha ao seu redor. Todos estão usando touca. É uma questão de higiene, é uma questão de norma para manusear os alimentos. Ela: não, vocês estão sendo preconceituosos com o meu cabelo. O que vocês têm contra o meu cabelo? Só porque eu sou negra? E ela foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência. E os donos da empresa foram chamados lá e tiveram que responder diante do delegado e explicar: não, nós não somos racistas, nós a contratamos inclusive para trabalhar conosco, é uma norma da empresa. Mas aquela moça interpretou dessa forma. Tudo hoje em dia tem sido atribuído a isso, qualquer coisa. Se nos indispomos com alguém de outra cor de pele, a pessoa imediatamente pensa: estou sendo tratado assim por causa do racismo. Isso é um mecanismo diabólico que tem sido plantado na mente dos irmãos de pele escura, e isso gera uma indisposição constante. Isso faz com que os irmãos negros digam coisas que provocam uma reação nos irmãos brancos. Eles então reagem dizendo que não gostaram daquilo e pronto. Começa aí uma bola de neve e não termina mais. E aí surgem divisões,
brigas, surgem problemas dentro da igreja por causa dessas noções que foram criadas pelo mundo aí fora, que faz com que as pessoas se ofendam, atribuindo aos conflitos que enfrentaram preconceito racial, dizendo que os conflitos que enfrentaram por causa de preconceito racial. E isso não é verdade. E realçam essas coisas. E as divisões então surgem, os desconfortos surgem, os problemas surgem, os relacionamentos se quebram por causa dessas coisas. Então os irmãos que estão aqui, que são negros, não devem comprar esse discurso de antipatia constante contra os brancos. Não devem fazer isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Talvez vocês não acreditem nisso. Mas, às vezes, eu sou branco. Às vezes, eu só percebo que alguém é negro quando a pessoa fala. Vamos dizer, pastor, que bobagem é essa? É verdade. Isso aconteceu comigo já várias vezes. Eu me lembro de um jovem, eu conheço um jovem, ele publicou no Facebook algumas postagens antirracismo e criticando os brancos e tudo mais. É um moço muito querido, mas ele fez isso. Eu acho que ele não foi muito cuidadoso e entrou nesse joguinho de incentivar a antipatia contra os brancos. Ele entrou nisso. E quando ele publicou isso, eu olhei para aquela postagem e pensei assim, é mesmo, fulano é negro. Eu não tinha nem notado que ele era negro. Não tinha nem percebido isso. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Outro dia o pastor Marcos Samuel escreveu uma cartinha para a diretora da escola dele dizendo, olha, eu sou negro e não concordo com esse ensinamento que a senhora ministrou às minhas filhas. Quando eu li a cartinha que ele mandou, que ele mostrou para mim, eu disse, é mesmo? O pastor Marcos Samuel é negro. Eu não tinha percebido. Mas notem, quando surgem essas críticas, as diferenças são realçadas. E é isso o que o mundo quer. Realçar nossas diferenças, para fazer com que conflitos surjam, grupos surjam, tribos, entre aspas, surjam, de pessoas diferentes, que se julgam diferentes. E surjam então divisões na igreja. Existe um ensino bíblico que é sagrado, como todo ensino bíblico, que deve ser observado nesse contexto, que é o ensino de Efésios 2, 11 a 19. Prestem atenção nisso, eu quero apontar para os irmãos isso, eu não vou conseguir terminar. É terrível isso. Eu tenho ainda o que dizer aos negros e ainda o que dizer aos moços. Não vou terminar, não tem como. Eu não sei, eu sou incorrigível. Não tem jeito. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso totalmente perdido. Mas eu ainda tenho 2 alertas aos irmãos de pele negra. Tenho 2 alertas ainda a dizer aos crentes de pele escura, que eu não vou conseguir falar hoje, mas eu quero falar, eu preciso falar. O primeiro deles é este que eu mencionei. Existe esse perigo, o estímulo da antipatia dos negros contra os brancos. Cuidado com isso. Cuidado com esse estímulo. Não atribuam a tudo, a qualquer conflito, qualquer admoestação, não atribua a isso preconceitos raciais. Não digam que a causa dessas coisas são preconceitos raciais. Porque, na verdade, as causas podem ser outras. Se nós continuarmos a acolher, ou se os irmãos crentes continuarem a acolher isso, os pastores, os irmãos, sequer poderão se relacionar com os irmãos, admoestando, por exemplo. Você comete um erro, o pastor te chama no gabinete, conversa com você, o pastor fez isso porque eu sou negro. Onde vamos chegar? Onde vamos parar? Então essa antipatia, essa ideia constante de que tudo acontece por causa de preconceito racial deve ser abandonada. Temos que parar com isso. Temos que parar porque isso constrói barreiras entre os homens. Isso limita o ministério cristão. Isso limita a comunhão cristã. Nós não podemos seguir nessa direção. Não podemos. Vejam o que diz Efésios capítulo 2, versículo 11. Diz assim:
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, está falando aqui de judeus e gentios, naquele tempo, vocês, gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, dos judeus, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Havia uma barreira racial, judeus e gentios. Mas essa barreira foi removida. E os crentes então se uniram formando um novo homem, uma nova raça. Uma raça só. A raça dos homens novos. A raça dos homens transformados. A raça dos homens renovados, renascidos. Surgiu um novo grupo étnico espiritual, por assim dizer. Porque a cruz fez isso. Vejam a sequência. Porque Ele é a nossa paz. Ele nos uniu. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, etnias separadas, de ambos fez um. Não há mais separação, não há mais barreira. De ambos ele fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade racial. Vejam, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse por meio de si mesmo um novo homem. É isso que nós somos. Uma nova raça, um novo povo, uma nova etnia. Qual é a nossa etnia? Nós somos os homens novos. Não somos brancos ou negros, ou amarelos ou vermelhos. Nós somos o novo homem, uma nova raça, criada por Cristo, sem inimizades, sem barreiras de separação. Parem com esses discursos, parem com esse jogo, parem com esses estímulos. Nós não podemos trazer isso para dentro da igreja. Nem os brancos devem realçar isso, nem os negros devem realçar isso, nem os orientais devem realçar isso, nem os índios devem realçar isso, nem os eslavos devem realçar isso. Não podemos comprar esse discurso, comprar esses conceitos e alimentar esses rancores, e essas diferenças. Não podemos. O texto prossegue: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Qualquer pessoa, branca, negra, amarela ou vermelha, que realça esses discursos de separação, de antipatia, de crítica, e traz isso para dentro da igreja, milita contra a paz. Agora vejam, quem é a nossa paz? Vejam o versículo 14. O texto diz no versículo 14: porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Se você adota essa postura de antipatia, de crítica, de divisão racial dentro da igreja, você milita contra a paz. E Cristo é a nossa paz. Logo, você milita contra Cristo. Você está trabalhando para destruir a obra da cruz. Você está sendo um instrumento para destruir, usado pelo diabo, para destruir a obra da cruz, que consistiu de remover a separação, de remover a inimizade e realçar que somos da mesma família, um só povo, uma só raça, a raça dos homens novos. Você está sendo bébelos, está abraçando conceitos mundanos e trazendo esses conceitos mundanos
para dentro da igreja. Não faça isso. Não faça o jogo desse mecanismo diabólico que tem usado um discurso de um tema importante, que é o racismo, para criar rancores e divisões. Não faça isso. Não faça esse jogo. Se você fizer esse jogo, você vai se insurgir e trabalhar contra a paz que Cristo na cruz obteve por nós. Observando esse texto e acolhendo esse texto, você vai pensar de modo espiritual. Você vai pensar como a Bíblia manda pensar. Você não vai realçar diferenças raciais. Você não vai realçar inimizades. Você não vai realçar preconceitos. Nada disso. Você saberá. Não. Cristo é a nossa paz. Ele nos fez um só. E é isso que eu vou realçar. Brancos, negros, cristãos devem agir assim. Isso é pensar de modo celestial. E qualquer pessoa, branca ou negra, que realce antipatias, que realce críticas por motivos raciais, qualquer pessoa que faça isso se insurge contra esse texto e contra a obra de Cristo descrita aqui. Se insurge contra a nossa paz. Não sejamos ingênuos. Satanás quer nos separar. Satanás quer nos dividir. E o mundo tem usado estratégias para fazer com que isso aconteça na igreja. Jogue fora esses pensamentos. Jogue fora essas ideias. Jogue fora antipatias, rancores e inimizades. Desarme-se em relação a isso. O mundo quer armar você nesse sentido. Desarme-se em relação a isso. E lembre-se, nós somos um só povo. A parede foi removida. Um novo homem foi criado. Independentemente de raças, de cor de pele. Ele é a nossa paz. Somos da mesma família, família de Deus. E temos que realçar essa verdade. Isso é pensar de modo celestial. Irmãos, já passei do horário. Na próxima semana eu quero continuar falando desse problema de brancos e negros dentro da igreja. Quero alertar para outros perigos que eu tenho notado. E quero corrigir os irmãos com a palavra de Deus em punho. Eu não quero compartilhar meus insights, mas eu quero corrigi-los mostrando a perspectiva bíblica com que devemos abordar esses temas todos. Na semana que vem eu vou continuar. E os moços cristãos também devem aguardar a sua vez. Que eu tenho coisas importantes para dizer aos rapazes, adolescentes, moços. Algo muito importante para vocês também. Então fiquem atentos, venham aos cultos. Semana que vem eu termino. Mas não prometo nada. Irmãos, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude nessas coisas. Eu sei que não foi propriamente um sermão, foi uma palavra de alerta. Não foi um sermão propriamente dito. Mas eu, como pastor da igreja, nós como pastores da igreja, temos que alertar os irmãos quando vemos o perigo. E foi isso que eu quis fazer hoje e que vou continuar fazendo na semana que vem. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, a tantas sutilezas, criando rancores, destruindo famílias, dividindo igrejas. E tudo é tão sutil. Tudo sempre vem sob o discurso da justiça, sob o discurso da liberdade, debaixo do discurso do que é certo, do que é bom. Mas nós percebemos, com o passar do tempo, que na verdade esses discursos promovem rancores, brigas, discórdias, antipatias, mágoas, ofensas. Percebemos que lares são desfeitos por causa das ideias feministas que são propagadas. Percebemos que antipatias são criadas por causa dos discursos antirracistas que são maculados por esse desejo de criar divisões. Ó Deus, dá-nos maturidade, dá-nos percepção. Faça com que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, percebendo o perigo e não permitindo que o perigo entre na nossa casa, não permitindo que o perigo entre em nossas vidas, em nossas famílias, causando prejuízos terríveis contra aquilo que Cristo realizou, contra aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Ajuda-nos nisso tudo. Nós suplicamos essas bênçãos, abençoa a nossa igreja. Vivemos dias de trevas. O mal levanta sua cabeça e grita mentiras a plenos pulmões. E de tanto repetir essas mentiras, muitos crentes as acolhem.
e não percebem, ó Deus, o que há por trás delas, o veneno que está escondido por trás delas. Abre os olhos de todos, ó Deus, para que crentes em Cristo que somos, pensemos em termos celestiais. Rejeitemos os discursos mundanos, ainda que pareçam ou que apareçam travestidos de justiça e de verdade. Que rejeitemos essas coisas, porque sabemos a origem maligna desses discursos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos para que tenhamos maturidade e percepção para rejeitar tudo isso. E que a nossa mente seja moldada e mergulhada apenas na verdade da sua palavra, para que não sejamos enganados e a destruição da igreja e da família recaia sobre nós. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.